Olá, de Chiquinha Gonzaga para cá, de 1889, dizem que não é por acaso, 100 anos depois da Revolução Francesa, a gente dá um pulo na história para conversar com Eduardo Zeck e Derico no 5º ano do bloco Agora ou Nunca aqui em Bauru, para quem tem aquela mania ainda de se divertir no carnaval, esquecer das dívidas, dos problemas de casa, das brigas com a mulher, com os filhos. E debochar disso tudo, brincar com isso tudo e ainda sair contente. Você, Mania saudável. De Copacabana para o Alto da Boa Vista, o que você aproveitou desse pulo na história em relação ao seu repertório musical? Justamente peguei a malandragem de Copacabana, aquele samba de beira de praia, e fui frequentar, morava no Alto da Boa Vista, que era perto de vários morros, que tinham escolas de samba maravilhosas, Unidos da Tijuca, Salgueiro. Então frequentava com meus amigos as escolas de samba daqueles morros todos, Borel, Formiga. Então deu uma confluência do jazz com a marchinha de carnaval e com o samba de carnaval. E os na época, isso é o início do bloco, está começando. Abertura do bloco. Abertura do bloco. Grito de guerra. Grito de guerra. E essa mistura do carnaval que foi bacana, junto com a influência do jazz, dos Beatles, né? Então teve um traçado parecido com o dele. O senhor é parecido, Derico? Médio, eu não tenho essa cultura do morro, da escola de samba, porque o meu traçado foi pelo outro lado da Chiquinha Gonzaga, que era justamente o lado da música erudita, né? A polca, a mazurca. Então eu venho de um lado erudito para justamente abraçar tecnicamente as dificuldades e os obstáculos que o jazz e a música brasileira impõem ao instrumentista, né? Então eu sou do lado de lá. Eu consegui pegar o lado do estudo da técnica da música erudita e passar para o lado popular, né? Então hoje eu toco música choro, principalmente, que é uma vertente muito difícil pelo lado técnico, né? Claro. Pela performance, né? E o lado erudito me deu essa possibilidade Falam que o choro é o bebop brasileiro, né? E eu acho que é mesmo, né, cara? Porque é isso mesmo. Né? Agora, diga-se de passagem que a polca e o machixe, a mazurca e as coisas deram origem à marchinha, de uma certa forma. A marcha tradicional, né? O início do intrudo, né, no século XIX, era com polca, com marchinha, com polca, com mazurca, que a valsa. Conforme foi se popularizando esse sentido e a batida dos lundus, acabou surgindo, e as marchas europeias também, que vinham bastante para cá, numa época de guerras, de transformações no mundo, acabou dando a marchinha de carnaval, que é uma corruptela da música erudita, uma corruptela da corte, para o povo falar mal da corte, ou poder cantar abertamente, cantada no sentido que havia na época do Império, havia todo um galantismo, né, um galanteirismo para poder você se dirigir a uma dama. E na época do intrudo era uma avacalhação geral, as pessoas se largavam sexualmente, sensualmente falando, tinha aquela brincadeira do talco e tal coisa. Então a música acompanhou essa transformação, essa popularização, né, que deu a marchinha de carnaval. Você acha que a gente apropria isso corretamente? A gente está falando aqui de um carnaval, não é a primeira, nem foi a última crise que a gente vai passar nela no meio da rua ou fora dela. Da questão da paródia, se a gente apropriou isso do ponto de vista da nossa característica mesmo com o brasileiro na rua, ou a gente mistura tudo isso? Eu acho que mistura, eu acho que não tem... A gente usa a música como uma manifestação popular, mas ao mesmo tempo a estrutura da marchinha, a estrutura do choro, a estrutura das músicas de carnaval antigas, elas são muito inteligentes, né? Apesar de você ter o lado bucólico e jocoso e tal, né? Elas são marchinhas muito inteligentes, elas têm uma vertente política, elas têm uma vertente social, as melodias são melodias muito bem estruturadas, e elas vêm de uma estrutura muito maior, que é a estrutura das músicas europeias, quando a família real veio para o Brasil, que ela veio trazendo instrumentos que até então aqui não existiam,
criou-se uma demanda de músicos e instrumentistas que começaram a estudar para conseguir tocar aqueles instrumentos. Né? Flauta, piano, violão, essas coisas começaram a surgir através da vinda da família real para cá em 1808. Então, Joaquim Antônio da Silva Calado, Ernesto Nazaré, Chiquinha Gonzaga, Donga, Pixinguinha, essas pessoas todas, esses artistas e compositores brasileiros, vieram dessa demanda de música. Então, apesar de ser muito engraçado e de ser muito bacana, a seriedade com que se trata a marchinha de carnaval é muito grande. As pessoas têm que entender que não é fácil tocar música de carnaval, né? Eu ia tocar nesse ponto, do ponto de vista da concepção musical e do ponto de vista histórico-social. Você acha que o brasileiro tem noção de que ele está, embora brincando, fazendo deboche, falando de coisa que está ligado intrinsecamente à formação da sua história? Eu acho que acaba tendo uma consciência geral. A gente fez um espetáculo agora, Sassaricando, que eu esperava que o contrato era por 2 meses e ficou 10 anos em cartaz. Sim. Que eu vi na primeira noite a emoção da plateia, uma plateia que inclusive não pegou o auge da marchinha de carnaval, que vem desde Chiquinha Gonzaga em 1899 até 1964, 65, ali com a entrada do governo militar, que houve censura e acabou muito o carnaval crítico, né? Mas é interessante dizer isso que o Derico está falando, que houve uma junção, houve um pacto entre a música erudita e a música popular, no caso das marchinhas, porque com o advento quando o presidente Getúlio Vargas sancionou a lei, logo no início do governo dele, em 1930, que poderia ter anúncio de rádio, ou seja, a rádio podia ser um veículo que faturasse, né, que tivesse faturamento privativo, né, de empresa privada, começa ao mesmo tempo as gravações elétricas, que o cantor não precisava mais ter aquela voz muito forte para poder gravar, aquela voz impostada. Eles começaram então a usar os maestros da época, os maestros eruditos, com os cantores populares, que fizeram grande sucesso, começando com a marchinha de carnaval, que eu considero a primeira marchinha de sucesso absoluto em todo o Brasil, que é o Taí, da Carmen Miranda. A partir de Taí, que é um arranjo do Pixinguinha muito esperto, porque ela era uma polca, e o Pixinguinha apressou a polca, sem o autor saber. Acelerou. Quando o autor viu, já estava gravado, e a Carmen Miranda estourou com a música, o autor não pôde falar nada. E aí foi uma coqueluche a partir do Carnaval de 1930. Então há essa junção entre o popularesco, de poder criticar, que o governo popular do Getúlio Vargas era altamente criticável. Ele era um Donald Trump da época, quando ele surgiu com aquela revolução, mudou. Sem o cabelo, né? Sem o cabelo, sem a peruca, caiu por terra a antiga república e veio uma nova república em que se podia se falar, pelo menos no início do governo dele. E aí, marchinha de carnaval servia para você ter essa liberdade de paquerar, né? Que não existia esse termo na época, mas de fazer a corte, flertar, a palavra que eu estava tentando lembrar, obrigado. Como é inteligente o nosso entrevistador Nelson Gonçalves com sua cultura e seu vasto vocabulário, e também criticar o governo abertamente através de uma maneira jocosa. E essa é a fórmula até hoje, e está sendo revivida no Carnaval de São Paulo, no Carnaval do interior de São Paulo, no Carnaval do Rio de Janeiro bastante, no Carnaval do Recife sempre continuou, no Carnaval da Bahia foi para outro lado, mas também oriundo das marchinhas de Carnaval. Então, eu acho que há uma nova visão da marchinha de carnaval, uma nova visão do carnaval de rua em si, que é um grande carnaval. Quer dizer, abandonou os salões no final dos anos 70 e voltou para a rua no início dos anos 80, uma coisa que eu lutei bastante e agora estou vendo com muita satisfação a nova geração tocando. E esse bloco de Bauru é um exemplo disso. Claro. É um sucesso absoluto e é interessante que é beneficente. Sim. E o encontro, para a gente que participa desde o início, eu vou lá, sou folião, gosto muito, para satisfazer o nome, o encontro de grupo de amigos e ambiente familiar. Tem outras formatações de blocos aqui, tem grupos universitários, tem blocos com caricatura mais política, enfim.
mas são famílias entre si que se conhecem. Aliás, uma das identidades para as pessoas participarem é, bom, você está trazendo o João, cuidado, o João é o teu convidado, não vai queimar o filme. Eu acho muito interessante essa informação. Com 20, 30 de novo, estão no O João que atirou dessa Esse aqui vez. é o segundo sinal, é o segundo sinal. Esse é o João que não conseguiu o abadá para ir no bloco. Ele está tentando comprar o abadá que já está esgotado. De 200, 300, 400 e 500 vão ter que formar outros blocos, talvez. Aí. É verdade, é verdade. E agora, essa coisa interessante que você falou da harmonia que acontece no carnaval, a gente vê, tem esse problema no futebol hoje, seriamente, né? Sim. De torcidas doentias, ensandecidas com problema de violência. No carnaval é registrado muito menos violência, mais o sujeito que bebe demais e tal coisa. Mas aqui em Bauru, o que eu vi no ano passado, era um mar de gente feliz, um mar de gente vestida a caráter, os que não estavam de abadá estavam tão felizes quanto. Não deixe de comprar o abadá de qualquer forma, porque é beneficente, vai ajudar várias instituições de caridade. Mas havia um sorriso geral, Nelson, assim, muito bacana. Sim, eu vi de baixo para cima, na planta baixa, então pude sentir o que você está falando. Eu ia fazer um recorte do nosso bate-papo para falar um pouquinho sobre samba enredo. Se o samba enredo, na visão de vocês, ficou quadradinho, se o formato comercial do carnaval, do ponto de vista da música, que vai para a avenida, atrapalha ou não a velocidade, o tempo, a marcação? Foi-se o tempo em que você entendia o que se canta, a mensagem que se passa no samba enredo, né? Agora, para você entender qual é a ideia da história que é contada no samba, do enredo, né? Na verdade, você tem que ter a letra na mão, porque foi-se o tempo do vejam essa maravilha de cenário, acabou, isso não existe mais. Então você tem 1h20, eu acho, né? Para passar 5.400 pessoas na frente dos jurados. Sendo que a bateria sai, passa e depois a bateria leva todo mundo embora de novo. Então a bateria ela tem uma presença dentro da escola de samba muito mais como rotor, né? Como contagem de tempo. Sabe? Mesmo. Aquela coisa de você não pode parar. Então o cara tá ali e todas fazem exatamente a mesma coisa. O que existe é assim, às vezes você tem uma cadência, né? E aí o bonde vai andando, entendeu? Mas você não entende. Foi-se o tempo que você entendia. É uma pena, na verdade, porque você não, as pessoas deixam de se expressar de formas diferentes. Você é obrigado a se expressar da mesma forma, porque você só tem uma opção de cadência, né? E as histórias e os enredos são perdidos. Se você não tem a letra, você ouvir na televisão, eu não vou... Até porque tem 12, 13, 14, 15 compositores numa mesma música. Exatamente, tem isso também, né? Aconteceu uma roda enorme de gente que cada um parece que cada um escreve uma estrofe. Aconteceu um processo parecido com o que aconteceu com o futebol. O futebol dos anos 50, 60 até 70 e início era de uma 80, cadência, né? Era de uma cadência, era de craques realmente, não craques formados. E o excesso de ganhos com o futebol aconteceu também na escola de samba. Virou uma grande indústria. E como toda grande indústria, ela começa a se enlatar, ser fabricada de uma maneira enlatada. E aí nós não temos mais o samba genuíno. Do genuíno compositor de morro, que hoje em dia até existe preconceitos contra essa palavra. Por exemplo, outro dia eu estava falando numa roda de discussões numa rádio que eu era o único branco. E dizia até para eles, eu nasci negro também. É que quando eu perguntei para a enfermeira onde eu tinha nascido, me disseram que eu tinha nascido no Brasil, eu levei um susto, fiquei branco, eu nunca recuperei a melanina. Mas eu entendo muito bem de negritude desde criança por ter frequentado todos esses anos. E favela é um nome que hoje em dia é pejorativo, mas favela vem de uma árvore lindíssima chamada árvore de fava, que era justamente que habitava o morro, o primeiro morro que teve, os escravos se transportaram para lá quando acabou a escravatura.
Então, favela não deve ser recriminado esse nome. Pelo contrário, tem sambas e mais sambas que rimam com favela. Sim. É bacana chamar de comunidade, é bacana, mas não tem que ter preconceito contra a palavra mulata, que é uma palavra lindíssima, das mais bonitas da língua portuguesa. Crioulo é uma língua é uma palavra linda. Eu entendo o preconceito que deve ser combatido e cada vez mais, em todos os sentidos, não só da raça. Mas houve, em detrimento dessa riqueza, houve uma invasão de vários compositores, não querendo julgar, mas já julgando, que não tem condições de fazer sambas com aquela... Como o Paulinho da Viola. Paulinho da Viola e toda uma turma da velha guarda e da nova guarda também, que tem talento, mas que não consegue furar aquele bloqueio. E vamos combinar que se você for escrever uma sinfonia com 12 compositores... Não vai sair nada. Vai dar um samba do crioulo doido que era genial e não vai ser genial como E você não era. pode usar crioulo, hein? É samba do afrodescendente. Do afrodescendente ensandecido. Doido, maluco. Bom, Mas o que se pode fazer? Vamos em frente que atrás vem gente. É o Brasil que Não, modifica cada vez mais. E não é só isso. Tem Isso não é uma crítica, isso é uma observação técnica. Os puxadores de samba viraram celebridades também. Então perdeu-se aquela coisa do jamelão, não sei se eu estou falando bobagem. Na verdade, até dos puxadores, há uma tradição nesse sentido. Eles respeitam muito. Jamelão é um ídolo para eles. Sim. Agora, eles Mas são os novos- obrigados a seguir essa técnica que você preconizou Sim. aí. Preconizou não, você explicou claramente para os nossos telespectadores. Que existe uma cadência muito mais rápida. Eu vi um filme dos anos 50, um filme feito aqui em São Paulo, que tem um desfile de escola de samba. Em 1952, eu não me lembro o nome do filme, vai me perdoar a ausência de memória, mas existe um desfile de escola de samba que nitidamente as passistas sambavam e tremiam de uma maneira totalmente africana. E a cadência era muito africana. Sim. Isso em 50 anos, em 60 anos, mudou radicalmente para essa cadência sua. Agora, os puxadores, eles são obrigados a seguir. Então, o Mas jamelão eles não tem tentam. condição. Eu não sei se você lembra, eles- o último carnaval que o Jamelão participou, ele já tinha uma outra pessoa que ajudava ele a cantar. É verdade, Porque ele não tinha condição de Agora cantar. são porque a 3, cadência- 4, 5 puxadores, não dá, porque mas não o aguenta. cara do cavaquinho... O cara do cavaquinho deve ser pelo uma amor de Deus. maluquice. Fala, aquilo. meu, dá 10 minutos disso aqui, o cara para, fica ralando o queijo, acaba. Não tem Daqui a o que pouco fazer. vai juntar futebol com escola de samba e Fórmula 1. Vai ser só um Vai ser uma evento, coisa um só. evento Falando em Pega rotação, o está Bernie acima de Eccleston. 150 Eu rotações acredito. por minuto. de Eu gravação de acredito. estúdio. São os Vou batimentos. fazer demarcação e É mesmo, né? é Eu acho muito que é mais isso do que mesmo. isso. É impossível você cantar impossível. acima de 150. Eu acho. Tenta cantar Nostradamus Agora, nessa velocidade. por que isso acontece? É isso que eu queria entender. Por que isso acontece? Por que você tem que, em 1h20, cantar não sei quantas vezes o samba? Por que você não diminui a quantidade de vezes que você tem que cantar o samba e faz ele menor, faz ele mais lento, mais cadenciado? Eu não entendo, não sei. Na verdade, não sei. tem uma coisa técnica que antigamente o passista passava aqui, todo mundo sambava muito no pé, e hoje em dia tem pacotes turísticos que são vendidos na Suécia para você sim. desfilar numa escola de samba. E essa pessoa não tem a menor condição de ficar numa câmera fazendo bobagem, que a escola perde ponto. Então, os que têm samba no pé conseguem ficar um tempo. O resto tem que passar, são 5 mil Batido. pessoas, tem que passar batido e a chicotada. Então é uma É em detrimento do espetáculo, na verdade. detrimento do né? espetáculo. Em detrimento da Tem que cultura. ter 5 mil ali, tem que ter milhões de pessoas. Não entendo isso. É uma coisa que teria que ser revista, mas aí nós começaríamos do Código Penal, começaríamos da política, da coisa. E aí já vem um outro assunto. É verdade. Só Não é para exatamente sobre carnaval que nós estamos Para falando. fechar sobre o espírito da questão do bloco aqui, do agora ou nunca, dessas intervenções do interior, vocês vêm de centros onde blocos saem na cidade inteira, há um calendário, aliás, difícil de ser organizado, de tantos blocos, em tantas blocos, vertentes que tem. No interior, em cidades de porte médio, algumas têm um pouco mais de organização, mas não talvez com a relação que Bauru tem, inclusive com as escolas de sambas, boa parte da cidade, para quem conhece a comunidade daqui, ligadas times de futebol regionais, de bairros, escolas de samba ligadas a elas e a formação de carnaval, que é bastante sólida há bastante tempo. Eu diria que o interior
Eu tenho 45 anos de carnaval já. No início dos anos 70 foram as minhas primeiras participações em bailes e blocos e tudo. Eu vi que quando houve a decadência do carnaval de rua, eu comecei a ser muito chamado para vir para o interior. Fiz muitos bailes em muitos lugares do interior de São Paulo, interior de Minas, e até em Recife, que é a cidade do frevo, eu fiz bailes de carnaval com marchinha de carnaval. E interior de Pernambuco, interior do Nordeste todo. Manteve-se a tradição do baile de salão, manteve-se a tradição da marchinha, e isso acabou voltando de uma certa forma, quer dizer, fez um round. E esse espetáculo sassaricano que eu falei no início da entrevista, correu o Brasil inteiro, até ir parar em Lisboa. Até em Lisboa a marchinha brasileira é conhecida e cantada. Então, quer dizer, existe ainda uma memória cultural emotiva no povão. Essa memória, por causa da Rádio Nacional e por causa depois da TV Globo e das outras TVs dos anos 60, foram passadas para o interior, passadas em rede nacional, que a antiga Rádio Nacional transmitia para o Brasil todo. Então, essa memória nacional, emocional está no coração de qualquer brasileiro. Então, isso eu acho que não vai morrer nunca. Embora patrocínio seja cada vez mais difícil, nós estamos nesse ano de 2017, muito complicado nesse sentido. Só os blocos mais tradicionais conseguiram sair, mas eu acho que é uma coisa que vai sobreviver. Agora, tem que se reestruturar. Tem que se reestruturar realmente o carnaval, tem que se repensar em marchinha de carnaval, em escola de samba, como o Brasil todo tem que ser repensado. Bom, para quem está nos acompanhando agora, nessa noite de sexta-feira, para não atrapalhar, vocês vão estar no Templo Bar, na Benjamin Constante, aqui no centro da cidade. Hoje e no sábado à tarde, para quem já estiver assistindo no sábado, à tarde, na frente do Bebê Batatas, na Gustavo Maciel. 17 horas. Já deu o segundo sinal, nós temos que sair correndo. correndo. Sai atrás do trio. Hoje vai ser interessante porque é uma possibilidade, uma honra para mim, um privilégio poder dividir o palco com essa figura maravilhosa. E que já dividimos várias vezes. Não, mas é legal a gente estar fazendo hoje uma parceria mesmo, entendeu? E salve o nosso padrinho Jô Soares. E o Jô, que foi deu tanta força o mentor para essa amizade. Grande Jô, se estiver nos assistindo. E hoje vai ser um dia bem bacana, hoje vai ser uma noite agradável, uma noite Usando só a simbologia, vocês conseguem se divertir tocando como num bar? É a única assim, coisa que a gente consegue. Olhando em cada nota. Nós esperamos, espero que a gente não tenha nenhuma discussão em cena, né? Sei lá se vai ser um bate-boca também. Mas musicalmente até agora só está tudo maravilha. Combinamos várias coisas que vão suscitar bastante improviso de ambas as partes e um repertório que nós dois apreciamos, tanto dele como do meu. Então, diversão musical o tempo todo. Templo Bar, a partir e cheio de amigo, né? Porque a gente tem um monte de amigo aqui, né? Sim, Bauru sempre recebeu a gente muito bem. Então, é um público muito querido, na verdade. E muito culto, né? É bom falar inteligente. É um público muito inteligente, não nada contra o interior de São Paulo, como uma forma de todo, mas Bauru ganha de muitas cidades, Bauru e outras cidades que são importantes, como Indaiatuba, por exemplo, que sustenta a cultura a duras penas. Bauru tem isso, tem uma fibra para... E parabéns, que eu já venho aqui há 30 anos e sempre fui muito bem recebido, culturalmente falando, amorosamente falando. Sou muito grato a vocês. Obrigado por vocês e pelo carinho, pela disponibilidade do tempo aqui de bater um papo com a gente. Obrigado a você também. Saúde, Bom carnaval. Bom carnaval.